Olá. Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Leandro Silveira, editor do site, e essa é mais uma edição do Guia Talks. O Guia Talks é o nosso programa de entrevistas e também um espaço para debates e divulgação da cultura que cerca a cerveja, com o intuito de oferecer informação relevante e atualizada, além de análises profundas sobre o que acontece nesse universo. Hoje no Guia temos o prazer de receber Marcos Guerra, mestre cervejeiro da Cerveja Blumenau. Tudo bem, Marcos? Tudo jóia? Tudo tranquilo, Marcos. Essa entrevista com o Marcos foi motivada por uma notícia recente que trouxe muita satisfação para o setor cervejeiro no Brasil, que foi o Brasil ter sido ter o seu primeiro estilo de cervejas oficialmente catalogado no principal guia internacional de estilos, né, que é o BJCP, que foi a Catarina Sour, né? A Catarina Sour foi criada em 2016 e é sobre esse processo, toda essa caminhada até esse reconhecimento que a gente está aqui para conversar com o Marcos. Em 2016, o Marcos ainda não estava na Blumenau, né? Estava na Long Beer, também outra cerveja reconhecida pela sua produção de Catarina Sours em Santa Catarina, assim como a Blumenau, que foi a primeira a criar uma receita a ser vendida, uma cerveja com uma receita de Catarina vendida comercialmente, né? Marcos, como é que você acompanhou o processo de surgimento da Catarina Sour ainda lá em 2016? Então, a gente estava um pouquinho afastado de Blumenau, né? Dá mais ou menos aí uns 350 quilômetros aqui de Blumenau, mas quando surgiu a ideia de criar o estilo, a gente, como cervejeiros aqui da proximidade, a gente criou um grupo, né? Foi criado um grupo ali que hoje ainda existe, o grupo de Catarina Sour, vamos dizer assim. Então, tem todas as cervejarias e cervejeiros que produzem Catarina Sour, e a gente acabou entrando em bastante discussões ali a respeito da criação. Então, desde do nome, né? O porquê Catarina, o porquê uma cerveja ácida, e o que usar, né? Usar frutas, usar especiarias. Então, a gente debateu bastante a respeito de todos os detalhes da parte de criação ali do primeiro estilo ali. Entre o processo de como é que foi? Relata um pouco mais para a gente do processo de criação desse grupo, de começo de discussão, até o lançamento comercial. Como é que foi esse processo? Então, o que aconteceu? Primeiro, o pessoal aqui da Blumenau, na época era os Lapoli, né? Ali mais especificamente o Fernando Lapoli, ele convidou, começou ali com ele e o Nuno do Liffen, né? Ali daquele de um pub, uma cervejaria e pub ali de Floripa. E eles resolveram, vamos trabalhar em cima de uma receita, vamos criar o primeiro estilo brasileiro, o que tu acha? Aí o Nuno é doidão, gosta de criar coisas diferentes, de mexer, tem a criatividade sempre a milhão, né? Aí discutiram, conversaram e começou a partir, mas aí qual base? Base que a gente vai usar? Vamos usar uma base ácida. Uma cerveja hoje pouco produzida, que é a Berliner Weizen, né? No Brasil era muito pouco produzida, uma base legal. E aí surgiu a ideia de tentar fazer a base com algumas frutas. E aí usar essas frutas, porque a gente é rico, a gente na época ainda era bem mais pobre a respeito de lúpulos, levedura brasileira, malte brasileiro, a gente era bem pobre ainda. Hoje já evoluiu um pouquinho mais, né? Esses últimos 3, 4 anos aí tudo desenvolveu já bastante, andou um pouco. Mas aí vamos usar como matéria-prima a fruta, né? Aí foi quando eles, depois dessa ideia, criaram a primeira Catarina Sour, que é a Coroa Real, que hoje é produzida exclusivamente pelo Liffen, né? A Blumenau até então ainda não produziu ela em escala. O Nuno, lá no Liffen, tem ela constante, que é uma Catarina Sour de abacaxi com hortelã. Então, foi a primeira Catarina Sour produzida em conjunto com um Liffen. Então, Blumenau com o Liffen. E aí, depois disso, aí veio a Catarina Sour de pêssego, né? Que aí sim a Blumenau colocou em linha e foi a primeira cerveja a ser engarrafada. Então,
resumidamente, assim, foi mais ou menos esse o processo de criação. Aí, quando surgiu o grupo, aí a galera começou a viajar. Eu, afastado um pouco, a gente veio no festival daí de 2016, degustei a Catarina Sour, fui entender e voltei para a cervejaria que eu estava na época, com o intuito de criar, elaborar algumas Catarina Sours também. Uhum. E aí você criou na Long, foi isso? Isso. Daí na Long, o que aconteceu? A gente queria vir para o festival, daí já no ano seguinte. Foi legal o processo de criação lá. Vou contar um pouquinho que eu acho que é legal, vale a pena a gente comentar aí. Quando eu voltei, eu peguei na época o Fábio Schambeck, que era um dos cervejeiros lá da Blumenau comigo, que tocava a parte de braçagem, hoje ele está na Big Jack. Eu falei, Fábio, vamos criar uma Catarina Sour, vamos fazer uma base sour. Aí a gente tinha umas panelinhas lá de 50 litros e resolvemos brincar nelas, fazer um teste piloto. E aí a gente fez, ficou sensacional. Falei, tá, lá na Long a gente tinha tanques de 1.000, né? Tanques de 2.000 litros, tanque de 4.000 litros. Bom, vamos fazer um tanque de 2.000 litros, mas vamos fazer 1.000 litros. Pegamos a base e repetimos na planta maior. Fizemos os 1.000 litros e ficou lá. E eu falando com o comercial, com a gerência, falou, estamos com estilo, Catarina Sour, está bombando. A cerveja Blumenau já lançou a primeira, já está em garrafa. Vamos produzir? Não sei. Né? Será que vai pegar? Será que é legal? E aí entrou, na época, eu lembro que a adega estava toda cheia, entrou um pedido de um cigano. E entrado o pedido cigano, o dinheiro já é garantido, a venda é rápida, né? Sim. Aí veio a ordem, falou, tira essa cerveja do tanque, dá um jeito, porque a gente precisa produzir a cerveja do cigano. Daí eu peguei e acabei passando esses 1.000 litros para umas bombonas de 200 litros de plástico na época. Inclusive, acabamos perdendo esse lote todo, acabou jogando todo fora. Mas na panela, a gente produziu a gente fez, na época, uma Catarina Sour de bergamota, que a gente usou no quintal ali da cervejaria, tinha um pé bem grande de bergamota, a gente pegou a casca ali e acabamos fazendo a primeira, e depois a gente criou uma de jabuticaba, porque na casa que eu morava, lá em Orleans, tinha um pé de jabuticaba. Aí eu colhi a jabuticaba do pé, levei e a gente fez uma sour. Aí, quando foi 2017... a gente trouxe a Catarina Sour de jabuticaba para competir no festival, mas feito ainda em panelinha. Uhum. E aí foi quando a gente pegou uma medalha de prata com ela, de prata ou de bronze, eu acho que foi bronze. Uma medalha de bronze com a primeira Catarina Sour. Aí, quando a gente voltou para lá, e a Blumenau já vendendo Catarina Sour em garrafa, vários stands no festival com Catarina Sour. Daí foi quando deram a carta branca. Falou, pode produzir a Catarina Sour. Daí a gente fez 5 Catarina Sour na época, que foi a de bergamota, a de jabuticaba, a de uva Goethe, que na região, o único lugar que produz essa uva é ali na região de Orleans, ali, no pé da Serra do Rio do Rastro. Fizemos uma de manga, e também uma de butiá, que também é um fruto típico ali da região litoral, ali de Laguna, aquela região ali. E aí começou muito forte. Aí entrou, eu me lembro que quando eu saí de lá em 2018, ela já era a segunda cerveja mais vendida da cervejaria, entre os 5 estilos de Catarina Sour que a gente fez. E hoje a Alon é uma referência em Catarina, uma das referências, das boas referências em Catarina Sour no Brasil, né? Aí em 2019 vem o primeiro reconhecimento no 2019, 2020 ali no BJCP, né? E no fim do ano passado ele entra definitivamente nesse guia de estilos, né? Quais são os benefícios assim para o estilo brasileiro ter esse reconhecimento? O que isso ajuda o setor? Como é que você enxerga isso? Então, e isso hoje aqui na cerveja Blumenau, a gente vê isso como uma grande oportunidade. Tanto de penetração de mercado, você conseguir
conquistar novos mercados, novos públicos, né? Novos apreciadores de cerveja, apesar dela ter uma acidez mais elevada, mais presente, marcante, é uma cerveja com um pouco amargor, né? Que favorece muito o nosso clima em algumas regiões, principalmente norte, nordeste. O verão também, aqui no sul, também é um verão bem castigado, bem forte. Então, é um público-alvo e isso traz para nós hoje, cerveja Blumenau, a gente não vê mais a Blumenau como sem uma Catarina Sour no estilo. E a gente movimenta. Para vocês terem uma ideia, agora, no festival, a gente vai lançar mais 3 Catarina Sour, que vão entrar em linha. A gente está repaginando toda a parte da Catarina Sour, então a gente está fazendo embalagens menores agora, para conseguir chegar no público-alvo da Catarina Sour. Então, isso para nós é muito importante. O mercado brasileiro vai trazer visibilidade. Eu me lembro que em 2018 eu fui para a Europa e a gente passeou um pouco ali na região de Bruxelas, ali na Bélgica, e a gente chegou a fazer algumas degustações com alguns sommeliers ali da região ali de Bruxelas. E eu levei as Catarina Sour para eles. Os caras piraram, acharam o animal sensacional. Então, hoje já tem bastante americano fazendo Catarina Sour, buscando, tentando entender. Então, isso vai dar para nós, para o mercado brasileiro, uma visibilidade muito grande. Uhum. Você comentou um pouco aí da Blumenau, né, que foi a primeira a criar comercialmente. Você hoje está trabalhando como cervejeiro. Fala um pouco assim, para a gente da importância da Catarina Sour dentro do portfólio da Blumenau. Até em termos de volume, assim. Então, volume hoje a gente tem aí, hoje ela é a quarta cerveja ou quinta cerveja mais vendida da Blumenau, né? A gente trabalha aí com quase uma carta de quase 10 estilos de cerveja. Então, ela está entre a quarta, a quinta, varia um pouquinho, dependendo da época. Para a Blumenau é muito importante isso ganhar velocidade. E por isso que a gente está entrando com alguns rótulos novos para que a gente aumente isso. Porque é muito importante para nós. A cerveja Blumenau foi a primeira cervejaria a produzir o estilo, junto com o pessoal do Liffen, né? Com o Nuno lá. Então, para a marca Blumenau, isso é muito importante. E não só para a marca Blumenau, até inclusive para a própria cidade Blumenau, porque nós somos a capital brasileira da cerveja, né? Então, isso para nós tem muito peso, tem muita força. Então, o primeiro estilo saiu de Santa Catarina, da cidade de Blumenau, que é a capital da cerveja, na cervejaria Blumenau. Então, para nós, a gente carrega isso no peito como uma grande medalha, uma grande conquista para a gente, para a cerveja Blumenau. Uhum. Você comentou, né, que até em viagens internacionais você viu americanos produzindo Catarina Sour, né? A Catarina surge em Santa Catarina, primeiro até em Blumenau, mas hoje ela expandiu para outras regiões do Brasil, né? E até países, assim. Como é que você vê essa expansão? E você já vê a Catarina influenciando, eventualmente, até outros estilos de cerveja, outros cervejeiros? Como é que é esse processo para você de expansão da Catarina? Então, eu acho que quando foi elaborado, quando foi criado o estilo, a gente nunca pensou em ser um estilo catarinense, né? A gente teve o prazer de nascer aqui, mas ele não é catarinense. Até porque Catarina não é por conta de ser de Santa Catarina, mas Catarina é o nome da avó do Fernando Lapoli, que era escrito com TH, né? Até outro dia o Fernando postou as conversas ali, os prints da conversa com o Nuno na época, e a ideia nunca foi ser local, regional, né? Não é só de Santa Catarina e só Santa Catarina vai poder produzir. Não, a ideia não é essa, pelo contrário. Né? A gente chegou até a discutir na época no grupo, vamos chamar de Brazilian Beer, Brazilian Sour, né? Já houve algumas brincadeiras, o pessoal lá do Rio de Janeiro já soltaram lá a Carioca Sour, né? Então, mas eu acho que tudo isso é válido, mas a ideia nunca foi ficar uma coisa local, né? Uma coisa regional, não. É para que o mundo todo mesmo entenda e conheça.
Tem cervejas que são nascidas em regiões, né? A cerveja Munique, né? Partiu lá de Munique, mas não quer dizer que ela é de lá só, né? Então, acho que a Catarina Sour é um potencial que o brasileiro deve aproveitar, que todas as cervejarias têm que se unir nesse sentido e começar a trabalhar em cima para daqui a pouco a gente ter outros estilos em outras regiões, em outros locais, mas que vão levar o nome do país, que vão levar o nome do nosso país para o mundo todo, que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo aí no mundo do mercado de cerveja. Você comentou dessa ideia de criação de outros estilos, né? Isso acho que seria muito relevante para o setor brasileiro, né? Tem alguma coisa nesse momento sendo desenvolvido, algum movimento que você vem em conversa de grupos, né? Hoje é tudo por via WhatsApp. Você tem acompanhado alguma coisa nesse momento? Existe já hoje a gente já tem lúpulos muito bons, locais, por exemplo, Rio de Janeiro estão com safra de lúpulos muito bom ali na Serra, Santa Catarina, Paraná, né? Até lá, eu não me lembro agora a cidade, o estado, mas tem lá para o norte, já tem alguns lúpulos se adaptando muito bem na nossa região, com um poder grande de amargor, de aromas, bem característico do terroir, né, da região. A gente já tem hoje produção de malte nacional em grande escala, né? Hoje uma boa parte por exemplo, a maltaria maior que a gente tem no Paraná hoje produz uma boa parte desse grão já é grão nacional, né? Já são plantas geneticamente trabalhadas para aquela região. Então, assim, eu acho que a gente está muito perto de alguns estilos novos, levedura, né? Hoje ali, eu sei que o Marcelo da Biofor já tem leveduras nacionais, né? Então, levedura ale. A Gabriela também na Levitec também já tem leveduras nacionais, já estão vendendo, inclusive, essas leveduras que são brasileiras. Então, assim, a gente está muito perto de novos estilos. Cervejas com a nossa característica, então, com o nosso terroir. Lúpulos locais, regionais, malte, levedura com um perfil diferente, um perfil nosso, né, que vai trazer alguma coisa diferente. Então, a gente já tem testado algumas coisas aqui na cervejaria também, de produtores, de pequenos produtores, né? E a ideia daqui a pouco é a gente ter o nosso lúpulo, a nossa matéria-prima. E a gente tendo a nossa matéria-prima, nós vamos ser únicos, né? Para essa matéria-prima. Então, por que não um estilo brasileiro, né? Sim. E ter um estilo brasileiro, como a Catarina, muda como o mundo vê a cerveja brasileira? Você percebe isso? Você percebeu isso? Sem dúvida, né? Eu me lembro que em 2019, quando eu joguei a Copa de Poá, a gente estava com alguns americanos ali, se eu não me engano era o Gordon, eram alguns americanos, e os caras pira, assim, o pessoal pira nas cervejas feitas com frutas. E inclusive, algumas Catarina Sour já, alguns americanos já estão usando até frutas lá da região deles, locais deles, para produzir também. Então, isso dá uma visibilidade muito grande para nós, para o brasileiro, né? Para o mercado de cerveja do Brasil. Dá força. Porque, pô, os caras têm um país tropical, a gente tem tudo, a nossa terra é muito boa, tem boa água, tem bom tudo, a gente tem um clima bom e a gente não tem uma cerveja com a nossa cara, né? E agora a gente tem, então isso leva para fora uma visibilidade muito grande. Sem dúvida, isso faz com que as pessoas, com que o mercado de cerveja mundial olhe para a gente diferente. Uhum. Você comentou que, evidentemente, quando foi criada a Catarina Sour lá atrás, não era ideia de ser uma coisa de Santa Catarina, que a ideia era expandir, isso a gente conseguiu, né? Expandir para o mundo, mas como é que é para o setor, você que trabalha em Santa Catarina, já teve na Lon, que é distante, está na Blumenau, que é a capital nacional da cerveja, como é que é para o setor de Santa Catarina ter surgido um estilo aí? Como é que é essa visão para vocês?
Então, acaba, de alguma forma, por conta de ser Catarina, né? E talvez ainda é pouco divulgado o motivo disso, né? Outro dia eu ainda estava conversando com alguns colegas aqui, cervejeiros e sommeliers. Tem até um rapaz da Pata Negra que está escrevendo um livro, e eu conversei com ele, eu acho que deveria ser mais explicado isso, a gente devia divulgar melhor isso, para que as pessoas vejam que não é local, não é regional, né? É uma coisa fora. Mas, sem dúvida, isso para nós é muito bom, porque o turista vem, Catarina, de Santa Catarina, quero provar. Então, acaba de alguma forma, influenciando para uma coisa boa, para eles experimentarem. E, para nós, valoriza a nossa região, né? O pessoal diz, tomei uma Catarina de Santa Catarina. Mas acho que, por ser muito novo ainda, e ninguém ter abraçado ainda isso da divulgação ser mais bem colocada hoje ainda, que é novo, né? As pessoas acabam sendo influenciadas um pouco. Mas eu acho que agora a gente divulgando mais, a gente falando um pouco, que a ideia não é essa, não é? A ideia não foi criar um estilo, até porque tem Catarina Sal em todos os lugares, né? E lá no norte, nordeste, tem uma variedade de frutas sensacionais, né? Que encaixam bem para o estilo. Então, seria muito pequeno para nós deixar isso só para nós, né? Não, sem dúvida. A ideia é sempre expandir, né? Ô Marcos, Isso. assim, a Catarina, o público em geral tem uma visão de cerveja que a Catarina Sour desconstrói um pouco, né? Até pela coloração dela, né? Como é que você vê essa inventividade no estilo e o que ela representa dentro do segmento cervejeiro? Porque é uma cerveja, entre aspas, diferente, né? Para o público em geral. Então, ali a gente vai ganhar pela questão visual. O brasileiro, ele é muito de enxergar, né? Ele gosta muito de olhar e ver a parte... A gente está trabalhando muito hoje num projeto nosso aqui, que é o Craft Lab, né? Que são cervejas de linhas de volumes limitados, e a gente tem trabalhado muito o visual disso, tem tentado mostrar de alguma forma muito visual também, não só a parte interna. Então, eu acho que quando se trata de coloração, de quebrar esse padrão que a gente tem, que a cerveja é amarelinha, que a espuma é branquinha, a gente quebra isso e acaba trazendo um benefício. Então, aquele cara que aquela pessoa que é muito radical, que ele não, tem que ser amarela, a cerveja tem que ser assim, tem que ser tal, 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 ou ele vai, de alguma forma, ficar curioso, né? Porque você toma cervejas, por exemplo, com pitaia, né? Com maracujá, que traz a cor, você toma cerveja que nem a gente está fazendo uma agora aqui com goiaba, né? Com a goiaba vermelha, então dá uma cor bonita pra caramba. Tem também uma cerveja de açaí. Pô, açaí tem uma cor sensacional. E quando chega na mesa, no copo, dá um boom, dá aquele choque. Nossa, mas isso é muito diferente. Então, eu acho que isso a gente ganha também, porque o brasileiro é muito curioso, ele quer provar. Então, ele olha lá na mesa, vê aquele copo lá todo vermelho, todo amarelo, ou uma coloração diferente, ele vai surgir a curiosidade. E aí é onde a gente ganha com o estilo, né? Porque ele vai trazer alguma coisa diferente e vai despertar essa curiosidade aí para tomar a cerveja. Não, muito bom. Você citou pitaia, açaí, essas estão em produção? São as novidades que vocês estão preparando para o Festival Brasileiro? Como é que é isso? A gente está com uma sour a gente lançou agora há pouco tempo uma Gose, que sai da base sour também com goiaba e gengibre, né? E agora tem uma novidade, que algumas eu não posso falar ainda, o pessoal do marketing me mata ali. Mas com açaí, a gente tem uma que vai ser lançada com açaí, que é açaí mais alguma coisa, que ainda eu não posso falar, que está bem legal, que está muito, muito legal. A gente tem uma de goiaba, só goiaba, que a gente vai lançar agora, né? E pitaia, a gente está fazendo uma parceria com uma cervejaria aqui da região. Então, a gente está discutindo, talvez entre alguma coisa de pitaia no meio também. Então, a gente está
vai trazer. O festival vai ter bastante coisa nova, assim, muita novidade, bastante coisa nova. Não, bacana. A gente aguarda aí essas novidades, pergunta pela curiosidade. Aliás, até para a gente encaminhar aqui para fechar a nossa conversa, Marcos, quais que são os planos da Blumenau para esse 2022? O que vocês estão planejando, além do festival, que é um grande momento, né? E tem a questão de ser um momento de retomada. Quais são os planos de novidades? Ou o que vocês estão focando aí para esse ano? Então, esse ano, apesar que a gente estava com uma expectativa do ano começar mais acelerado um pouco, né? Se a gente for comparar janeiro com os outros anos passados, mesmo 2020, 2021, foi um mês bem parado, bem fraco, assim, bem freado mesmo. Mas a Blumenau está a todo vapor, né? A gente tem projeto de lançar, de dar força para as duas marcas, tanto a que é produzida na Nano, com velocidade. A ideia é trabalhar com latas e cervejas todo mês, lançar 2, 3 tipos de rótulos diferentes, com volumes menores, é óbvio, cerveja viva, sem pasteurizar. Então, buscar esse mercado desse cara que conhece um pouco de cerveja e quer tomar cervejas diferenciadas, cerveja bem elaborada. A gente tem o trabalho com a adega de madeira, com a Mestre do Tempo, que também vai entrar a todo vapor. A ideia é, pelo menos, aí a cada 2 meses, a gente soltar 1 ou 2 rótulos desse projeto, que a gente já tem cerveja ali com 2 anos de adega de madeira já. Então, são cervejas que já estão no ponto, estão bem legais. E a Blumenau vem todo vapor, né? Então, a gente vai trazer muita novidade. O festival vai ser, talvez, mesmo essa água divisórias aí divisores de água que vai dar esse boom, né? Que vai mostrar. A gente precisa da reação do mercado, então o mercado ainda está meio retraído, mas a gente está com um projeto aí de muitos rótulos novos, muita coisa legal. Então, 2022, a gente está com o pé no acelerador aí no máximo, em questão de criatividade e desenvolvimento. A gente só precisa que o mercado responda um pouco, né? Essa dificuldade de respostas, você acha que foi... você comentou, né, que janeiro não foi como esperado. Foi pela Omicron, e ela mudou algum plano assim, de vocês? Vocês diminuíram um pouco a produção? Como é que foi isso? Então, não, diminuir não. Graças a Deus a gente conseguiu manter o volume nosso esperado. A gente conseguiu bater, né? Hoje é dia 31, a gente conseguiu fechar o nosso plano. Então, o nosso planejamento foi ok, mas foi bem mais ralado do que os outros anos, né? Para essa época do ano, que é um ano que o pessoal sai mais, as crianças estão de férias, né? Então, há um movimento maior na região. A região depende do turista, né? Uma região turística, então acaba movimentando um pouco mais. Mas, com certeza, essa onda que vem crescendo cada dia está bem alta ainda. Agora, a ideia, segundo as estatísticas, é que mais essa semana ainda fique alto, daí a próxima semana comece a baixar e comece a normalizar de novo, né? Mas o pessoal tem se cuidado bastante, o pessoal já começou, já aprendeu a conviver um pouco também com o vírus, né? Então, já estão bem adaptados. Então, acho que vai dar velocidade. E não mudou nada. Por enquanto, o que a gente planejou para 2022, a gente ainda está trabalhando em cima dele sem nenhuma alteração. Tá certo. Obrigado, Marcos. A gente agradece a sua participação no Guia Talks. Quer deixar um recado final para o nosso público? Não, quero agradecer a todos aí e nos aguardem, nos acompanhem aí, porque a gente vem... Cerveja Blumenau vem com bastante coisa nova, bastante produtos legais. Então, que o pessoal acompanhe a gente aí também, esteja ligado aí na Blumenau, e a gente tem bastante novidade legal aí para o pessoal. Tá certo. O Guia da Cerveja promete acompanhar de perto também. É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima edição do Guia Talks. Um abraço, Marcos. Um abraço. Até mais.